Jungle. A campanha Fevereiro Roxo foi criada para alertar e conscientizar a população sobre 3 doenças que não têm cura: o Alzheimer, a fibromialgia e o lúpus. Ao serem identificadas e tratadas no início, a progressão dos sintomas pode ser retardada. E para conversar a respeito do Alzheimer, hoje conversamos com o Dr. Luciano Rezende dos Santos, que é médico geriatra. Bom dia, Dr. Luciano. Você pode nos explicar melhor o que é o Alzheimer? Bom dia, Amanda. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Bom, o Alzheimer ela é uma doença que cursa com demência, né? A demência é uma alteração da cognição. Quando a gente fala cognição, às vezes é um termo mais difícil, mas a cognição é aquilo que permite a gente interagir com o mundo, né? A cognição faz parte da cognição, a memória, a linguagem, o raciocínio da gente, né? E a doença de Alzheimer é uma condição, então, que provoca a demência, que nada mais é do que o declínio dessas funções cognitivas, né? As pessoas passam a ter dificuldade, então, na memória, passam a ter dificuldade com a linguagem, passam a ter dificuldade em executar tarefas mais complexas que precisam do raciocínio, começam a ter dificuldades em comportamentos sociais, né? Então, quando a gente tem um acúmulo de dificuldades nesses aspectos e que isso traz prejuízo para a vida das pessoas, a gente está falando que essas pessoas estão, então, com demência, né? Existem vários tipos de demência, mas a principal causa de demência é a doença de Alzheimer, onde o elemento mais marcante de perda vai estar exatamente na memória. Interessante você mencionar essa questão da cognição. Hoje se fala de Alzheimer de uma forma bem generalizada, principalmente depois da pandemia, que passou-se a perceber muitos problemas de memória, né? Até mesmo os jovens falam que estão com Alzheimer de forma generalizada. Mas o Alzheimer, então, ele vem para muito além dos sintomas da perda de memória, né? Exatamente, Amanda. A perda de memória em si, ela nem sempre significa que é Alzheimer. Alterações de memória pode estar associado a outras condições, né? A gente tem, inclusive, por exemplo, a depressão, né? A depressão traz alteração de memória, né? A própria questão do pós-Covid, né? Está associada aí, apesar de que a gente ainda não tem um grau de certeza muito grande ainda sobre isso, mas já cogita-se em algumas pesquisas a possibilidade de ter um declínio da cognição relacionada ao pós-Covid, né? Mas o importante é das pessoas terem em mente que ter alteração de memória não necessariamente significa demência de Alzheimer. Pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser um transtorno outro de humor, né, depressão, mas também pode ser Alzheimer, né? Principalmente quando essa alteração de memória está associada a idades mais avançadas, a gente precisa estar atento, porque isso pode ser o início da doença de Alzheimer. E, como você bem disse no início, apesar da doença de Alzheimer não ter cura, se a gente intervém, né, faz o diagnóstico de forma precoce e inicia os tratamentos de forma mais precoce também, a gente evita a progressão acelerada da doença. Infelizmente, a doença vai progredir porque ela é uma doença neurodegenerativa que tem essa característica de progredir com o passar do tempo. Então, independente do tratamento, ela vai progredir. Mas se a gente inicia o tratamento de forma precoce, a gente desacelera essa progressão e a pessoa tem um tempo de vida melhor, com mais qualidade, aí, apesar de estar com a doença. E, doutor Luciano, para além dessa questão da memória, para identificar a doença logo no início, para já começar essa prevenção, esse tratamento, na verdade, né? Quais outros sintomas, os principais, a gente pode ficar de olho para já começar o acompanhamento médico? O Alzheimer, ele tem a particularidade de, no início da doença, acometer apenas a memória recente. A memória de eventos passados, ela fica preservada no início da doença. Então, a pessoa é aquela pessoa que lembra de coisas lá atrás, né, que sabe de tudo que ocorreu, com detalhes, às vezes até melhor do que outras pessoas, tem uma memória boa do passado, mas
as coisas que aconteceram ontem, na semana anterior, no mês passado, elas já acabam tendo dificuldade, né? E ao ficar com dificuldade de se lembrar de coisas recentes, elas começam a ter dificuldades em tarefas cotidianas, que antes elas executavam de forma tranquila, né? Então elas passam a ter dificuldade, por exemplo, de tomar seus próprios medicamentos, né? Começa a ter confusão nisso, então esse é um alerta importante para as famílias. Outra questão, às vezes esquece de pagar a conta, então deixa uma conta de água vencer, uma conta de luz vencer, ou algum compromisso outro que a pessoa tem, ela não se recorda, né? Não cumpre o compromisso, começa a ter dificuldade nas compras para casa, né? Então, assim, são uma série de situações em que a gente precisa da memória recente, que está prejudicada, e que ela começa a ter prejuízo, né? E quando essas coisas vão acontecendo, o comportamento da pessoa também começa a mudar, né? Então, às vezes, começa a ficar muito desconfiada, né? Por exemplo, ela guarda uma coisa em um determinado lugar e esquece onde guardou. E aí começa a acusar as pessoas, né? De que as pessoas estão roubando ela, de que alguém tirou aquele objeto de um determinado lugar, mas, na verdade, ninguém mexeu. Foi ela que se esqueceu onde as coisas estavam colocadas, né? Aí, com a progressão da doença, começa a apresentar outros sintomas, né? Então, começa a esquecer algumas palavras, né? Começa a ter algumas alucinações, delírios, mas isso já numa fase bem mais avançada. O início mesmo, que é o que é importante as pessoas estarem atentas, é para essa questão mesmo de perda de memória recente, fazendo então prejuízo para atividades que antes a pessoa executava de forma corriqueira, né? Uma coisa também que é muito comum, às vezes, acontecer, são as pessoas se perderem na rua, terem dificuldade para encontrar o caminho de casa, né? Então, isso tudo chama muita atenção. Pequenos acidentes domésticos ou até de trânsito, né? A pessoa, às vezes, ela está mais distraída, porque além da alteração da memória, a questão da atenção, às vezes, é afetada, né? Então, a pessoa fica mais voada, né? Mais distraída. Então, às vezes, ela dirigindo, ela não tem atenção suficiente, causa algum acidente de trânsito, né? Em casa, às vezes, cozinhando, esquece uma panela ligada no fogo, né? E causa um acidente doméstico. Então, são essas as situações importantes aí que muitas vezes chamam a atenção da gente. Normalmente, qual que é o público que é mais atingido por essa doença? São pessoas a partir de que idade? Idosos mesmo? Isso. A doença de Alzheimer, ela pode acometer as pessoas com menos de 60 anos de idade. É possível, né? Mas ela é muito mais comum nas pessoas acima de 60 anos de idade, né? Só para você ter uma ideia, se a gente for pegar todos os idosos acima de 65 anos de idade, estima-se que em torno aí no caso do sexo feminino, de que 7,5% dessas pessoas vão ter demência. No caso dos homens, em torno de 5,5% dos homens acima de 65 anos terão demência. Agora, quando a gente pega os idosos mais velhos, né, se a gente for pegar a faixa de idade aí acima dos 80 anos de idade, aí a prevalência aumenta demais, né? As pessoas que já têm 80 anos ou mais, em torno de 25% dessas pessoas vão ser diagnosticadas aí com algum tipo de demência, né? Não só Alzheimer, mas como Alzheimer é mais prevalente, né? Então, assim, pessoas com 80 anos ou mais, 1 em cada 4 estima-se que tem algum grau de demência. Como prevenir essa doença, então? Essa doença é uma doença que tem características familiares, né? Então, assim, existe questões genéticas envolvidas, já bem estudadas, mas a gente sabe que aqueles fatores de risco, que são os mesmos fatores de risco para derrame, né, AVC, e para doença cardíaca, também estão relacionados ao risco aumentado do Alzheimer. Então, por exemplo, um descontrole de pressão arterial, né, descontrole de glicose, né, a glicemia, descontrole de colesterol, o sedentarismo, né,
a baixa estimulação cognitiva ao longo da vida, né? Então, ou seja, um baixo nível educacional, tudo isso são fatores de risco aí para desenvolver a demência, né? Então, ter uma vida com práticas de atividade física, com boa alimentação, controlando colesterol, glicose, pressão, isso seria fator protetor, né? A gente estaria evitando os fatores de risco aí associados à doença de Alzheimer. Quanto ao tratamento, realmente é uma doença que ainda não há cura, né? Mas realizando o tratamento, a pessoa consegue ter uma retomada de qualidade de vida? Como fica a qualidade de vida da pessoa com a doença de Alzheimer? Isso vai depender muito do momento em que foi feito o diagnóstico, né? Então, se a gente faz o diagnóstico quando a doença já está mais avançada, a gente vai ter muita dificuldade na questão de devolver qualidade de vida para o paciente, porque ainda que a gente inicie a medicação, o efeito dela na fase avançada da doença, ele é muito modesto, né? A gente tem, além da medicação, medidas não farmacológicas que trazem mais conforto, que aumenta a qualidade de vida, mas, infelizmente, ano após ano, a doença tende a progredir, né? E isso acaba trazendo muito desconforto para a família e para o próprio paciente, né? Porque é um paciente que muitas vezes vai deixar, nas fases mais avançadas da doença, de reconhecer a sua própria casa, o seu próprio lar. Então, a gente tem medidas não farmacológicas, formas aí de lidar com essas situações que acabam trazendo mais conforto, então, para familiares e para o próprio paciente. Agora, quando a gente faz o diagnóstico de forma mais precoce, aí sim, iniciando a medicação, a gente vai alargar, né, o tempo, o espaço, até que a pessoa chegue numa situação dessa. Então, ela vai viver mais anos com mais qualidade de vida, né? Ela vai viver mais anos sem chegar numa fase dessa, que é uma fase aí já mais avançada, com muitos transtornos, né? Então essa foi a minha conversa com o Dr. Luciano Rezende dos Santos, médico geriatra. Eu agradeço a disponibilidade e disposição do Dr. Luciano, muito obrigada. Para a Rádio Clube 98, repórter Amanda Marques.